Olá, neste novo episódio trago alguém que para mim é uma referência, alguém que toca todos os polos. É através do jornalismo que tem levantado bandeiras, dando voz a quem tantas vezes a perde ou nem a conquista. Inimiga número um do politicamente correto, afirma-se destemida e também pouco dada ao está calada. Com uma imagem impactante, traços fortes e voz vibrante, cola qualquer um a um ecrã. Apresento Conceição Queiroz. Bem-vinda. Olá, obrigada. Muito obrigada, André. Parabéns por este programa e é um prazer, um gosto imenso estar aqui. Esta descrição faz jus ao caminho que tem feito. Fiquei surpreendida, fico sempre. Mas sim, de alguma maneira, talvez. É muito difícil dizer, porque eu acho que a imagem que nós temos de nós não corresponde àquela que os outros têm, não é? De nós, então, muitas vezes sou surpreendida pela forma como sou observada, sou examinada, digamos assim, não é? Não tenho bem essa consciência, acho eu. Durante muito tempo não tive, mesmo quando falo da questão da representatividade, tudo isso, nunca tive grande consciência. Aos poucos fui ganhando essa consciência, quando as pessoas abordavam-me na rua e abordam muito, e falam comigo e dizem: Conceição, nós paramos para acompanhá-la. O meu filho também quer seguir a jornalismo, a minha filha também quer ter um papel relevante, poder usar a sua própria voz. Interessante, aí fui tendo essa consciência. Mas repara uma coisa, a questão da representatividade, eu acho que muitas vezes acaba por ser um pouco traiçoeira de alguma maneira. Ou seja, o facto de existirem pessoas negras em algumas empresas hoje em dia, estou a falar a escala global, mas também olhando para a nossa realidade em Portugal, a existência de pessoas negras em algumas empresas não significa necessariamente que naquela empresa não existem atitudes racistas, não é? Muitas vezes são contratações armadilhadas. Ou seja, há uma tendência, infelizmente é assim, não estou a generalizar, mas há uma tendência para se contratar pessoas negras frágeis em todos os aspectos. Por um lado, que não estão ainda bem preparadas para desempenhar aquelas funções, não é? E por isso ficam reféns. Isso. E dá jeito a algumas empresas que assim seja, percebes? E por outro lado, sim, são fracos por um lado porque não estão bem preparados e por outro lado têm o chamado espírito servil, aquilo que eu chamo de espírito servil, não é? Se o coordenador, o chefe, seja lá o que for, o diretor diz que aquilo é vermelho, mas ele sabe que é azul, ele vai concordar, não é? Não vai ser aquela voz ativa. Isso, não vai questionar, não é? Mas isto é mau porque ele pode prejudicar outra pessoa negra que esteja na mesma empresa e tenha uma postura diferente, não é? E que questiona e que se posiciona. Portanto, temos aqui uma espécie de pau de dois bicos, se me permite a expressão. Então tem que ser algum cuidado com isso, não é? Essas contratações armadilhadas. Acho que é muito desonesto por parte das empresas que fazem isto e é mau para quem está do outro lado, para as pessoas negras que se sujeitam, não é? Eu, por um lado, consigo perceber porque é que se sujeitam. Por outro lado, acho que está na altura de. Já tem muita informação, nós temos muita informação disponível, não é? Outras pontas estão soltas, mas a ideia é obrigar também as pessoas a procurarem mais informação e documentarem-se, não é? Para se sentirem mais à vontade. Então, eu muitas vezes fico triste quando vejo pessoas negras que se sujeitam ainda com medo. Acho que deve ser horrível viver com medo em permanência, não é? E não conseguires questionar, dizer não, não é bem assim, quer dizer, porque outra pessoa está habituada e vai se habituando cada vez mais, tu não questionas, a colocar-te realmente Naquele abaixo lugar. dela, naquele lugar. É suposto estar naquele lugar, não é? Naquele e Naquele não espaço, neste. exatamente. E quando tu transcendes aquilo que é esperado de ti, porque as pessoas esperam certas coisas de nós, quer dizer, tu incomodas, tu passas a ser um alvo, tu passas a representar uma espécie de ameaça, digamos assim, não é? E isto faz-nos pensar, não é? Porquê? Então são o quê? Resquícios ainda do colonialismo, né? De episódios do passado que nós não queremos recriar, no fundo, né? Então como é que nós debatemos isto? Como é que nós chegamos a consenso? Como é que nós nos aproximamos? Porque a ideia acho que é essa, em pleno século XXI, não é? No compasso do meu ser, vejo a minha voz crescer nessa canção que é só minha. Eu vou na direção mais genuína. Então deixa a minha voz guiar. A Esperança Atrás do Muro, um podcast de André Filipe Oliveira. E nesta fala que teve agora, muito importante e também muito vocal, tocou num ponto do racismo intelectual, que tem sido, de resto, uma bandeira que tem
falado de forma mais contínua. Quer-nos falar do conceito de forma um bocadinho geral, para não nos perdermos no tema? Se calhar com exemplos é mais visível. Sim. Não se fala muito do racismo intelectual em Portugal. Há quem chame epistemológico, mas eu prefiro usar uma linguagem mais corrente e de forma que toda a gente possa perceber. Daí usar a expressão racismo intelectual, que não está errado, mas chamam-lhe epistemológico muitas vezes. Mas o racismo intelectual passa muito pela situação de tu invisibilizares o outro. Intencionalmente, atenção. Quando isto é feito de forma deliberada, é criminoso, no meu entendimento. Ou seja, tu tens alguém que está bem preparado intelectualmente, tem uma produção interessante do ponto de vista intelectual, destaca-se inclusivamente, está preparado, não é? O tal negro que está bem preparado, ao contrário do outro que é normalmente contratado. Esta pessoa, representando essa espécie de ameaça, vai ser anulada, vai ser posta de parte. Porque se for colocada em evidência, na perspectiva destas pessoas brancas mal resolvidas, aquela pessoa vai brilhar. Então qual é que é o problema? Não é? Aquela pessoa vai brilhar, vai dar nas vistas, vai destacar-se mais do que as colegas brancas, mais do que os colegas brancos. Então vamos tentar invisibilizá-la, afastá-lo. Isto é um ponto. O segundo ponto, quando falamos do racismo intelectual, estou a tentar resumir, André, de uma forma sintetizada. Basta que tu olhes para aquilo que é a bibliografia, estamos aqui numa universidade, olhando para a bibliografia, tu dificilmente consegues encontrar nomes de autores negros. Porquê? Não é? Eles existem. Então, está na altura de olharmos também para isto. E se abrirmos a questão negros, depois homens negros, depois mulheres negras e por aí fora. Isso, tal e qual. Portanto, acho que me faz entender quando falamos aqui do racismo intelectual. E este chateia-me profundamente, porque isto, tu estás a castrar por completo alguém que investiu tudo na sua formação. E as pessoas não imaginam o quão difícil é para nós, pessoas negras, investirmos o pouco que temos na nossa formação. Não é? Dás tudo na esperança de conseguires qualquer coisa, que é muito difícil, que mesmo que tenhas essa formação toda, tu podes não conseguir, muitas vezes não se consegue, não é? É muito difícil. Depois perguntam, mas porquê é que não temos mais pessoas negras em posição de destaque? A resposta é essa, é tal, quer dizer, olha a dificuldade, né, a escalada que é, os degraus que tens de subir até conseguires, de facto, um lugar de destaque naquilo que é a estrutura social, não é? E depois de lá chegares, como é que tu te mantens? Como é que tu te aguentas? Faça essa invisibilidade, por um lado, faça as agressões do dia-a-dia, porque para mim não existem microagressões, são agressões. Não é? As pessoas são violentadas, não é? Psicologicamente, fisicamente, muito embora o racismo vá além da questão da violência física. Quando dizem, mas ninguém bateu em ninguém, não há violência física, não é racismo. Não. Há as Calma. palavras. Com certeza. E muitas vezes isso é tão forte, é tão destrutivo, que te atira para um quarto, né, onde vais fechar, deprimido, a tomar remédios. A exclusão, não é? Tal e qual, exclusão racial. E isto é uma forma de realmente acabar contigo psicologicamente, porque a partir daí não fazes mais nada, não é? Eu costumo dizer, eu confio na minha cabeça ainda, confio. Nas Portanto, ideias, não me tirem não é? isso. No exercício. Exatamente, sim. Sou muito mental. Ser vocal nesses temas que são importantes e muito atuais. Nesta conversa que estamos a ter agora e nestes pontos que enumerou, há uma coisa que fica evidente, que é a conversa do mérito, que muitas vezes esta sociedade tende a dizer que através do trabalho, da formação, da aposta, o tal caminho... a pessoa conquistou o tal mérito para chegar a determinado lugar. Isto depois não se verifica na prática, adaptando a algumas pessoas que por outras questões são invisibilizadas. Uhum. É muito perigosa essa questão. É perigoso o conceito em si, esta ferramenta Meritocracia. meritocracia. A meritocracia é uma ferramenta perigosa, tem que se ter muito cuidado quando se fala nisto, não é? Ela parte de um privilégio branco? Quase tudo parte do privilégio branco. Não fomos nós que criamos o racismo, não é? Portanto, não está propriamente nas nossas mãos. Se pensarmos no racismo enquanto um sistema de poder, eu não conheço um conjunto de pessoas negras que tenham o poder que os brancos tiveram de castrar por completo, criar leis que impedem ou impediam na altura a pessoas negras a terem acesso a um pedaço de terra, a terem acesso ao ensino superior. A existir, acima de tudo é isso, não é? Então é preciso pensar muito bem quando se fala do tal racismo. Não confundirmos as coisas, não é? Nós não temos esse poder, as pessoas negras não conseguem, nós nunca faremos o mesmo que foi feito nas ex-colónias, nunca. Nem é a intenção. Nem existe essa intenção, absolutamente, de maneira alguma, não é? Portanto, é preciso repensar aqui várias questões. Essa da meritocracia é curiosa. É mérito. Não, nós não partimos todos do mesmo ponto, não é? É impossível. Eu dou aulas, por exemplo, eu sou professora, eu não posso exigir daquele aluno A
que eu sei que ele tem todas as condições, né, para se destacar, para estudar de acordo com aquilo que é recomendável, exigir o mesmo de outro aluno, o B, que está numa condição muito mais desfavorável, não é? E não tem as mesmas condições e provavelmente não tomou um pequeno almoço antes de ir para a escola e talvez faça apenas uma refeição quente por dia, entendes? Portanto, é preciso ter este cuidado também, isto a nível do ensino superior e mesmo no ensino secundário e na escola primária, os professores deviam ser formados neste sentido, para não excluírem as Os crianças. alunos não os são alunos. só alunos, não é? São pessoas, não é? Isso, por exemplo, no meu caso, eu cresci, se me perguntares, como é que foi a tua infância? Quer dizer, em África foi maravilhoso, eu cresci, né, aquele sentido de liberdade, de familiaridade, né, sentido de família mais alargado, o sobrinho do vizinho também é teu, sobrinho, por aí fora. A família é grande, não é? Exatamente, uma família numerosa. A comunidade, não é? Sim, Este sim, tal sim. conceito de comunidade. Sinto muita falta disso, pela vida corrida que levo em Portugal, acima de tudo. A vida trocou umas voltas, de facto. Mas, Eu pensava- há essas raízes bem presentes, não é? Não, sim, como é óbvio. Sim, já perdi a minha mãe, né? Não tenho a minha mãe, foi vítima de negligência médica, enfim. Portanto, há sempre uma conjuntura. Cada um de nós tem uma história, percebes? Então eu acho que antes de nos atacarem, de agredirem, deviam pensar um pouco, né? Mas quem está aqui, que história que esta pessoa tem por detrás, né? Mas acho que não existe essa sensibilidade hoje em dia. Eu já nem espero isso. E eu que sou patologicamente otimista. Enfim, vamos ver se um dia as coisas mudam. Mas poderão mudar se nós formos capazes de não invisibilizar o outro. Isto só passa pelo aspecto de tu não olhares para essa pessoa negra, essa outra pessoa, como alguém que tu achas, no teu imaginário, porque é do teu imaginário, que ela devia estar abaixo de ti. Entendes? Porque antigamente era assim, que se olhava para as pessoas negras e ocupamos sempre uma espécie de não lugar. Quando me pergunto qual é o lugar da pessoa negra, para mim é um não lugar. Não é? É um não lugar, porque há sempre alguém que acha, naquela empresa, que tu deves estar naquele espaço, naquele lugar. Porque ele acha que tu deves lá estar. Ele acha. Ou ela acha. Entendes? Porque tu não podes estar noutro espaço se tu tens qualidade, se estás preparado, estás bem preparado. Vais fazer sombra a alguém? Não pode ser, não é? Portanto, ainda temos estas coisas que estão bem enraizadas, não é? Esse racismo estrutural que nós encontramos em todas as esferas, está em cada esquina, ele está lá, porque substitui aquilo que foi a base da escravatura. Acabou a escravatura. É Muito uma bem. consequência, não é? É consequência. O racismo estrutural vem daí, porque tens uma sociedade que se vai reconfigurar, não é? E estruturar-se de forma diferente, do ponto de vista político, social, económico, cultural, por aí fora. Mas, no fundo, tens uma nova roupagem aqui. É uma espécie de transição mascarada, digamos assim. Acho que posso pôr nestes termos, não é? Sais da escravatura, mas tens uma outra forma aqui de minar, travar, barrar as pessoas, não é? As pessoas Ela, no negras. fundo, continua presente através da segregação onde as pessoas vivem, o acesso a que têm à escolaridade e aos próprios determinados tipos de trabalho. Exato. Continua a existir, não é? É. De outra forma, talvez mais democrática, ou com a palavra, Sim. como o conceito basilar, É. mas ela existe, Sim. identifica-se. E temos de lutar contra isso, eu acho. Eu acho que é um trabalho que deve envolver toda a gente. Tem de haver essa disponibilidade também, não é? Eu costumo perguntar muitas vezes porque é que temos de ser sempre nós, pessoas negras, a preparar-nos muitíssimo bem, porque sabemos que não podemos falhar. Lá está a tal espada sobre a cabeça. Não estará também na altura das instituições prepararem-se elas para receberem pessoas negras? Percebes o que eu digo? É triste ainda haver essa dualidade e essa necessidade, não é? Sim. Porque, infelizmente, a continuação de determinados aspectos que invisibilizam e excluem são mais proeminentes que outras questões. É. Fala do aspecto da educação, sendo professora, mas também sendo uma pessoa ativa na academia, licenciada, mestrada e doutorada. Creio que está... Doutoranda, estou a acabar Doutoranda. estou a tirar o doutoramento. É um processo também de muita aprendizagem, de muita procura pelo saber, pelo conhecimento. Isto foi sempre assim naquilo que era o seu entendimento pela escola, pela vida. Sempre sonhou ter este percurso académico? Não. Nunca. Eu cresci sem expectativas. Quando a professora me diz, aos 15 anos, não vais ter ninguém na vida, todos os meus colegas da altura lembram-se disto. Isto foi no 8º ano. Os meus colegas da altura lembram-se, todos eles lembram-se disto. Cruzei-me com alguns, recebi mensagens de alguns que disseram: como é que tu te lembraste disso, meu Deus? A professora disse aquilo naquele dia. Eu cresci sem expectativas. Faço-me entender. Ou seja, quando me perguntavam o que é que tu queres ser, era aquela adolescente, aquela criança que dizia: não sei, eu não quero ser nada. Não.
Entendes? Isto é dramático. Eu na altura não tinha essa consciência, hoje tenho mais essa consciência. E o que é que me ajudou? Ajudou-me, para já, a base familiar que eu tenho, ajudou-me a estrutura emocional que eu também tenho, não é? Portanto, este lado mais aguerrido que eu tenho. Eu fui sempre assim, mas isto apurou-se com o passar do tempo, tendo em conta a forma violentada como tenho sido, não é? Quer dizer, sou atacada por existir, por respirar. Todos os dias? Todos os dias, não é? Não sou aquela pessoa que vai dizer que de vez em quando acontece, não. Todos os dias há um episódio desprezível. No trânsito, sou isto, sou aquilo, insultam-me, como assim, porquê, o que é que eu fiz? Ou seja, é suposto tu não dizeres rigorosamente nada. Eu não me posso pronunciar. O está calada. Leste isso no livro? Exato. É Citando, não é? muito sobre isso. A quem interessa o silêncio das pessoas negras? Entendes? A quem interessa o silêncio das pessoas negras, não é? Encontrou essa resposta? Não. Um dia poderemos dar. Eu, no fim do livro, digo que um dia poderemos responder a isso em uníssono, talvez. Mas para já ainda não. Fazendo aqui o parênteses, e para identificar aqui do que estamos a falar, trata-se do novo livro que lançou, Racismo, Meio Século de Força, o seu novo livro, o quinto, na verdade, que aborda exatamente esta questão do racismo, nestas vertentes que temos vindo a falar até aqui, com testemunhos também eles muito reais, muito vivos, com uma linguagem forte que impacta quem lê. Já citámos aqui, por exemplo, o Está Calada, que é de facto forte, entre outros exemplos que estão transcritos. Este livro, que curiosamente foi rejeitado por 3 editoras e só aceito à 4ª. É verdade, foi incrível, até porque não fui eu que decidi escrever sobre o racismo, eu fui convidada, que eu fiz uma série de reportagens para a CNN sobre o racismo. Depois surgiu este convite por parte de uma editora, 15 dias depois voltam a ligar-me e dizem que já não querem um livro, não faz sentido, e eu disse, tudo bem, eu vou continuar a escrever. Não, mas nós não queremos. Eu disse, tudo bem, já percebi, mas eu vou continuar. Alguém há de querer. Portanto, a conversa Foi um acaba. primeiro silenciamento, foi aí? Completamente, sim. O livro é muito à volta desta questão. Se espreitaste um bocadinho, quando dizes está calada, né? Não falas, não está calada. Não, é melhor não fazermos, não faz sentido. De repente já não fazia sentido, de repente já não vendia. E aqui está a correr bem, felizmente, quer dizer... Está a agitar águas. Sim, e vai agitar mais ainda, as pessoas ainda vão, muita gente vai ler ainda e acredito que haverá debates vários à volta do livro, porque foge um bocadinho ao que nós temos no mercado, eu acho, né? E eu só podia fazer desta maneira. Quem me conhece sabe que eu só poderia fazer daquela maneira, então não fazia. Se eu tenho que dar uma entrevista, vamos falar seriamente, não é? Então não falo, não digo nada. Se é para me castrar, se é para estar calada, como dizias, então não me convidem, não me chamem. Eu ficarei realmente calada, né? Ficarei realmente calada. Mas propus a uma segunda editora e veio a segunda rejeição, propus a uma terceira editora, veio uma terceira rejeição, também não quiseram o livro e foi-me dito de forma muito objetiva que o livro era muito forte e não podia ir para o mercado, parecia um manifesto. E eu agradeci, educadamente, compreendo perfeitamente, muito obrigada, e decidi fazer uma última tentativa, essa quarta, e aí sim, Atlantic Books, que trabalha com o mercado brasileiro, pegou no livro e rapidamente saiu. Seria só para 2024, antecipamos tudo para 2023, que eu tenho uma urgência de viver e não gosto de deixar para amanhã aquilo que puder fazer hoje. Acho que tem muito a ver com a perda da minha mãe também. Minha mãe morreu aos 49 anos, vítima de negligência médica. E até voltando um pouco atrás, quando perguntavas sobre o gosto pelos estudos, foi a minha mãe. Minha mãe, ao morrer, pediu-me, ela disse-me, olha filha, investe tudo o que tu puderes na tua formação. Ela disse-me, investe em ti, referindo-se à formação. E depois acrescentou, na tua formação. O em ti não é em roupas. Eu uso roupas do ano 2000, ano em que morreu a minha mãe, coisas que têm 20 anos, incrível, né? Eu lavo a minha roupa à mão, portanto, ela vai durando nesse sentido. Mas foi a minha mãe que deixou esta mensagem, deixou-me várias, mas esta... Eu já tenho gosto pelos estudos, mas depois esta mensagem da minha mãe foi muito forte também, que faz com que eu esteja ainda hoje nos bancos da escola, né? E criou quase essa missão. Sim. E vi o meu pai também a licenciar-se muito tarde. O meu pai licenciou-se quando se reformou, só tinha o 12º ano, e então foi tirar a licenciatura já bastante tarde. Então, tudo isso... temos esse gosto pelo saber, né, na família. Assim, que é um sinónimo de disponibilidade para aprender, não é? Uhum. Tem de haver essa abertura, né? Tem de existir essa abertura. E ela de facto faz falta olhando à nossa volta, à vida social que hoje vivemos. Falou da questão da urgência e uma das perguntas que eu tinha destacado era exatamente o que é que lhe é urgente? A viver, precisamente. Eu acho que é. Não sei se estás a referir a outra coisa. Se for no geral, a viver.
a viver. Eu preciso disso, eu preciso de continuar a respirar jornalismo, que é aquilo que me faz muito feliz, não é? Que bom ter esta oportunidade de fazer exatamente aquilo que eu amo, percebes? E poder conciliar com o ensino. Também adoro dar aulas, não é? Escrevo para cinema também, faço documentários. Mas repara uma coisa, eu posso dizer que sou muito feliz porque faço exatamente aquilo que quero, mas foi tudo sempre arrancado a ferros, percebes? Ninguém me deu nada de bandejas, atenção. Há o sacrifício muito latente. Não é? Claro que sim, claro que sim. O que me salva, de facto, é este meu espírito, não é? Eu relativizo muitas coisas, não é? Quer dizer, se me zangar com alguém, e zango-me de vez em quando, e com situações em particular, eu não vou levar aquilo para casa, né? Não vou ficar, não guardo rancor das pessoas, não. Pessoas que me fizeram muito mal, e cortaram relações comigo, hoje se passarem por mim, cumprimentam-me, eu respondo, bom dia, boa tarde. Obviamente que não será o meu melhor amigo, né? Mas terei no mínimo uma relação cordial, digamos assim. Sim. Há essa empatia, essa Sim, disponibilidade. sim, para sim, o sim, outro. sim, tem de ser. Não posso esperar isso dos outros se eu não tiver, não é? Nem posso tentar fazer o mesmo que já me fizeram. Não, não faço isso. Quer dizer, escreveram, por exemplo, nas redes sociais que eu consumo drogas. E escreveram a palavra, usaram a palavra cocaína. Eu sou antidrogas. Vou assumir aqui. Vocês podem se drogar à vontade, mas desde que não me obriguem a fazer o mesmo. Eu sou assumidamente antidrogas. E aquele comentário foi dos que mais me custou a ler. Percebes? Porque eu fui apanhada desprevenida numa altura em que estávamos no intervalo, estava a apresentar o jornal, fomos para o intervalo, eu pensava que eram 10 minutos de intervalo, afinal era 1 minuto de intervalo. Portanto, nós temos uma relação muito boa em estúdio. A minha relação com os repórteres de imagem, com os assistentes de estúdio, é incrível. E estávamos a brincar naquele momento. E aquilo estava no ar e não sabia. Depois disseram-me, e eu realmente transformo-me, que mandaram-me o vídeo, eu estava a ver, eu nunca tinha visto aquilo. Meu Deus, eu transformo-me por completo em pânico quando percebo que estou no ar. E aquela sensação de falhei, percebes? É muito isso, as pessoas não percebem, as pessoas riem-se, brincam, porque como ela se transforma, está a brincar e de repente estamos de volta para a segunda parte deste jornal. Mas aquilo foi o pânico que tomou conta de mim e disse, meu Deus, o que é que vem agora? Tu falhaste, percebes? Há esse medo muito, sempre presente. Sim, 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 sim. Por causa Agora já estou mais relaxada, digamos assim, mas tenho noção das consequências que podem advir de certas posições que tomam, inclusivamente, não é? Esperemos que não, mas sim, porque não me vão calar, não vale a pena. Eu vou sofrer as consequências. Já perderam essa guerra de tentarem silenciá-la? Eu acho que sim. Acho que sim. Podem continuar a tentar, obviamente, e vão continuar, não é? Agora que o livro saiu, começaram os insultos, começaram as ameaças, não é? Como é óbvio, lá está ela a vitimizar-se, não é? Lá está ela. Depois, ela é inacreditável. As coisas que se dizem, as coisas que se escrevem, sem te conhecerem de lado algum, tu és julgado de tal maneira. Lá está, a intenção é destruir-te psicologicamente. Porque as pessoas olham muito para mim e pensam, como é que ela se aguenta há tanto tempo num meio altamente competitivo, não é? Como sabem, há uma disputa imensa hoje em dia pelo espaço público, como eu nunca vi, eu não tenho memória disto. Há uma disputa, não é? Evidente pelo espaço público. Eu muitas vezes apetece-me dizer, fiquem com o meu lugar. Eu nunca quis trabalhar em televisão. Por acaso é o meu trabalho, né? Mas eu não tive esse sonho nem de ser jornalista, nem de trabalhar em televisão. Não tive. Ao contrário da maioria dos jornalistas, atenção, não é? Os jornalistas quase todos dizem que sempre sonharam ser jornalistas. Eu era ao contrário, eu nem sabia o que era o jornalismo. Eu quando via muitos pivôs a apresentarem um jornal, eu era miúda, né? Eu era muito brincalhona, eu gozava, dizia, olha, cheio de tiques, mas aquelas pessoas a apresentarem um jornal cheios de tiques e os braços e as mãos e a forma de falar encenam bastante. Era miúda. Já havia esse olhar Já, mais crítico. era. Sem imaginar que iria lá parar, não é? A vida é incrível. Mas foi uma professora minha de português do liceu que me incentivou. Tu vais ser jornalista, Conceição. Tu vais ser jornalista. Professora, chega, eu não vou ser jornalista. Eu não sei o que isso é, eu não quero saber disso para nada. Engraçado. E vê como a vida é interessante. No 8º ano, eu tenho alguém que me diz, uma professora, que é uma autoridade, um professor é uma autoridade, não é? Que te diz, tu não vais ter ninguém na vida. E nessa mesma escola, nesse mesmo liceu, em Linda a Velha, 2 anos depois, no 10º ano, tenho uma professora que me pega ao colo quase, percebes? E faz-me sentir que afinal talvez eu tenha qualquer coisa aqui. Eu lia 2 páginas seguidas na aula de português dos textos e os meus colegas liam um parágrafo. Eu lia também um parágrafo e calava-me. Ela dizia, continua. Eu lia mais um parágrafo e calava-me. Ela continua. Depois habituei-me bem, tenho que ler 2 páginas. Eu era a única pessoa na minha turma que lia 2 páginas. Ela puxava muito por mim. E depois a questão de interpretar. Isso começou muito cedo, percebes?
e achava piada. E ela, sem que ela soubesse nada, atenção, né? Porque eu nunca fiz queixas de ninguém, até porque não tinha consciência daquilo como foi dito, não é? Mas isto castra, isto mata, de facto. Pensa em Malcolm X, por exemplo. Malcolm X, um grande ativista, né? De anos 50, anos 60, destacou-se mais em 59, quando começou a ter uma postura mais mediática, fez a sua estreia na televisão também em 1959. Malcolm X foi muito mal compreendido, não é? E depois comparam muito com o Luther King, não sei bem porquê, basta ver o historial de um e de outro, não é? O pai de Malcolm X foi assassinado e foi esquartejado. A avó foi violada. A casa onde eles viviam foi incendiada pelos Ku Klux Klan. Quer dizer, há um historial. E mais do que isto, ao Malcolm X também foi dito por um professor, em contexto de sala de aula, ele queria ser advogado. E o professor disse-lhe, tu não vais ser advogado, tu não vais estudar direito, coisíssima nenhuma. Tu estás muito mais talhado para te dedicares à criminalidade do que propriamente a defenderes a lei. Isto foi dito a Malcolm X. E é a partir daí que ele também sente aquela revolta e começa a distanciar-se da escola, abandona tudo. Um homem extremamente inteligente, acima da média, Malcolm X, foi muito incompreendido, foi mal compreendido, não é? E dedica-se ao mundo do crime, mas depois há ali aquela reviravolta, não é? Eu sou muito fã de Malcolm X, portanto... É isto que as pessoas não entendem muitas vezes, não é? Era uma altura de segregação racial nos Estados Unidos, não é? Gravíssimo aquilo. É bastante evidente, claro. E muito forte. E ele não se conseguiu calar. Para o seu tempo, ele verbalizou aquilo que a maioria não conseguia. Não é? Sofreu as consequências, claro que sofreu, foi assassinado. Num momento em que tinha a sala completamente cheia, mais uma palestra, cheia de gente na primeira fila, a mulher grávida, as outras duas filhas, a família ali, as pessoas que o seguiam. Incrível. E numa altura, curiosamente, em que Malcolm X estava a mudar de atitude, já se aproximava mais dos brancos, já permitia mais que as pessoas brancas se aproximassem, ou seja, estava a apaziguar-se, eu acho, isto é meu entendimento, né? Das várias coisas que leio sobre Malcolm X. E é nessa altura que lhe tiram a vida, portanto, foi traído pelas palavras, entendes aqui? O está calada, estejam calados, não fales, está calada, quer dizer, como assim? É a palavra que nos trai. Olha para Marielle Franco, no Brasil, foi a palavra que a traiu. Marielle Franco nunca se calou, percebes? Portanto, e por isso se tornou uma voz ainda presente para tantos, não é? Com certeza. E continua a ser atacada depois de ter sido assassinada. É inacreditável. Continuaram a atacar Marielle Franco depois de a terem assassinado. É incrível. Ela foi mãe aos 15 anos. Por acaso não foi. E mesmo que tivesse sido, não é? Por exemplo, entre outras coisas, e ela era uma drogada, só porque ela defendia uma lei específica relativamente às drogas. Quer dizer, é inacreditável. É que nem quando nos matam, dão-nos descanso. Isto significa ao mesmo tempo, quer dizer, isto é esquizofrénico, entendes? Os tais democratas, não é? Pois. E ficamos com o termo que acho que embeleza bem essa vivência e esta vivência. Falou do jornalismo, é uma cara que todos nós conhecemos aqui em Portugal pelo percurso que tem no jornalismo, pelo trabalho que tem feito na TV, mais recentemente na CNN. Estes anos fazem jus àquilo a que se propôs, ou que se tem vindo a propor, estes anos de trabalho? Eu acho que fui muito mais longe do que alguma vez poderia imaginar. Sendo eu imigrante, a vim de fora, sendo eu mulher, sendo eu tão violentada. Estou a falar de mim, atenção, a luta é coletiva, né? Mas estou a responder à tua pergunta, que é dirigida a mim, não posso falar pelos outros, mas acho que foi muito além daquilo que eu própria poderia alguma vez imaginar, acho, tendo em conta esta conjuntura, né? Eu vim de fora sem nada, né? Quer dizer, nós íamos começar do zero a nossa vida em Portugal. Eu estava no 7º ano do liceu, na escola secundária Samora Moisés Machel, o ex-presidente de Moçambique, que morreu em 86, e cheguei a Portugal, fui para a 4ª classe. Atenção, portanto, eu nem sequer fui submetida a testes para se perceber se podia continuar no 7º ano, ou voltar para o 6º, ou para o 5º, ou de facto para a 4ª classe. Não, partiu-se logo do princípio que eu não tinha capacidade, percebes? Começa logo ali, entendes? E era miúda. E chorei imenso na altura. Mas sem esta consciência do racismo, não sei o quê. Não, a minha mãe que me disse, filha, não te preocupes, serás sempre, minha mãe assim, sempre a melhor aluna. Minha mãe era filha do alemão, eu sou neta do alemão. Minha mãe tinha aquele lado aguerrido, acho que é daí também que vem o lado aguerrido da minha mãe. Ela disse, filha, não te preocupes, serás sempre a melhor aluna da turma. Sabes porquê? Já percebes? Já deste esta matéria toda, conheces esta matéria toda, não te preocupes. Foi aí que eu fiquei assim, mais ou menos. Achas, mamã? Sim, filha, não te preocupes. Pronto. A minha mãe era talhada para a resolução também, resolvia facilmente as coisas. Em algum ponto a vantagem haveria de ter
algum ponto de sorte Exatamente, para o é. caminho. Mas E falávamos da CNN e deste Uhum. caminho Sim. na TV, e enquanto jornalista, é um caminho feliz, é um caminho com altos e baixos, como já também falámos aqui. O que é que se espera para o futuro? Este trabalho de continuidade? Haja saúde, né, acima de tudo. E tudo que eu peço é saúde e o entusiasmo. Sabes que o jornalismo rouba-nos anos de vida, né? A mim, pelo menos, rouba-me anos de vida o jornalismo, apesar de eu amar o que faço, né? Tenho essa consciência. Quero continuar a fazer, sim, o que estou a fazer. Quero fazer mais. Quero dedicar-me mais também ao cinema. Na escrita não quero ficção, não quero muita ficção. Quero continuar no registro de não ficção. Do real. Do real. Isso interessa-me profundamente. Então agora que escrevi o primeiro livro sobre racismo, virá o segundo de certeza. Documentários, é alguém que quer investir muito também. Minha primeira curta-metragem foi parar ao Festival de Cinema de Itália. Fiquei muito surpreendida também, por ter sido a primeira, precisamente. Por não ter tido qualquer tipo de apoio. Fui à falência para fazer o filme, mas fiz. Eu vou muito atrás daquilo que me apetece fazer. Tento dar-me esse luxo, acho que posso pôr nestes termos, percebes? Porque é consequência, quer dizer, do meu esforço, né, da minha entrega, né? Por exemplo. Também o desfrutar desse prazer. Não é? Claro. Já que me esforcei tanto. Já que me esforcei tanto, exatamente, já que me insultam tantas vezes, então, olha, agora está aqui o livro. Agora insultem-me com razão. Agora insultem-me com razão. Mas é um pouco isso, por exemplo. Eu sempre disse, eu não vou morrer sem trabalhar no aeroporto, que eu adoro aeroportos. E dei por mim numa altura em que estava quando saí da Rádio Clube Português, estava desempregada naquela fase, era freelancer e tal, e comecei a folhear um jornal e encontro um concurso, sim, era um concurso para a TAP. Concorri. Fiz os testes todos, passei. No final é que foi feito o teste da altura. E por meio centímetro não entrei, mas porque me mandaram descalçar. Porque eu, com os sapatos, conseguia corresponder à altura que era exigida na altura, que não sei qual é que era. E nos aviões as hospedeiras andam sem saltos, não é? Como Lá sabemos. está, exatamente. Foi estranho, eu não fiquei muito triste. E depois continuei à procura e tropecei novamente num outro anúncio, mas era para Portugal, outra companhia aérea. Aí fiz o concurso, fui até ao fim, fiquei nos últimos 5, os finalistas, e a última fase para passar era uma entrevista de meia hora com um psicólogo. E eu fui a essa entrevista, olhos nos olhos, aquela entrevista, e eu a pensar, este lugar é meu. Só havia uma vaga, éramos 5, assim, este lugar é meu, vai ser meu, isto é canja, agora esta entrevista com o psicólogo vai correr super bem. Tal. Olha, de repente, o psicólogo faz aquela pergunta fatal. Está a correr tão bem? Ele diz assim. Então, mas para ele foi normal, ele disse, então, e a relação com a mãe, como é que é? E eu bloqueei, minha mãe já tinha morrido. Eu bloqueei, não consegui responder, peguei nas minhas coisas, saí, bati com a porta e fui-me embora. Até a chorar, com aquela sensação, matei o sonho, a morte do sonho, estás a ver? Com essa sensação. 2 dias depois o meu telefone toca. Conceição Queiroz, sim, a própria. Fala da Portugália, assim, eu já, a partir quase para a violência, mas estão-me a ligar para quê? Eu já sei que eu não fiquei, que foi horrível, eu sei. Não, está enganada, é para dizer que ficou. Voltei a chorar, é vazio de alegria. Tanta emoção junta, não é? É verdade. E concretizei o sonho, mas odiei. Por isso é que eu digo, cuidado com aquilo que se pede. Não muito foi feliz. Não, mas tive a experiência, já está. É isso, isso faz relação àquilo que diz, ao que se propõe fazer, faz. Faço. Eu sou muito de concretizar, sabes? Porque não me interessa uma gaveta cheia de boas ideias ou boas intenções, não é? Muitas ideias. Vamos tentar concretizar, não é? Vamos tentar. É isso que eu tento fazer. Esse espírito do vou fazer vem de onde? Do pai, da mãe, dos dois? Da minha mãe. O meu pai está tudo bem, está tudo certo, o meu pai está tudo certo. Minha mãe não, minha mãe era muito exigente, minha mãe temos de concretizar, é para fazer, é? Fazer acontecer, etc. Daí a minha mãe ter morrido também. Quando ela morre com 49 anos, minha mãe não chegou aos 50, e aquilo foi dramático para todos nós, e depois foi negligência médica, não é? Então foi dramático. E eu acho que a minha mãe, a única coisa que me consola, entre aspas, é que eu posso colocar nestes termos, é o facto de eu saber que a minha mãe viveu como quis, fez o que lhe apeteceu, foi muito amada. Portanto, eles casaram-se muito cedo, os meus pais, e foi até que a morte os separasse. A minha visão do amor, eu também tenho esta visão romântica do amor, que hoje em dia já é difícil, né? Aquilo foi noutros tempos, meus pais ficaram juntos até. E eu sempre acreditei, por isso é que eu dizia há pouco que a vida trocou umas voltas. Eu que achava que iria casar e ter filhos e fazer assim uma vida bem pacata e tal. Também fui casada, é verdade, mas depois divorciei-me.
Mas a vida trocou umas voltas, de facto, não é? Com a quantidade de vezes que tenho que me ausentar, ir para fora. Agora saio menos, mas foi toda uma vida de ausência, não é? Estando fora a trabalhar, mas ao mesmo tempo, como dizias, impactando vidas. Hoje tenho essa, sem modéstia, hoje tenho mais essa consciência, e ainda Até bem. porque as pessoas falam, não é? Muito, muito, muito. Procuram, não? Também para. Muito. Como Eu recebo referência. centenas de mensagens. Centenas. Eu estou há pouquíssimo tempo nas redes sociais, no Instagram. Estou a criar uma página há 4 anos, talvez. Eu assumi nos últimos 2 anos, só mudei a password e fiquei com a página. Mas nunca fui ligada às redes sociais. E por essa razão também tive mais tempo disponível. Agora percebo que as redes sociais roubam imenso tempo. É impossível. E as centenas de mensagens que eu recebo, mas também descubro muita coisa através destas mensagens. São denúncias, são feitas. Ferramentas de trabalho que também podem Completamente. resultar dali. Aí sim, aí sim. Agora, não, como jornalista, não uso as redes sociais como fonte, atenção, né? Não, tem de cruzar sempre a informação, não dá, quer dizer, eu acho que o jornalismo profissional terá de continuar a fazer sentido, O filtro, não é? com certeza, né? Portanto, por muitos blogs muito bons que existam, que sejam até primeiros a dar qualquer coisa, imagina que estás num sítio onde aconteceu algo que eu que estou na redação não sei, e tu lanças no teu blog e eu de repente vejo aquilo, é uma pista para mim, mas eu não me vou basear somente naquilo, eu terei de ir muito mais longe enquanto jornalista profissional. É o que se exige, não é? Sim. Esse compromisso. E isso é que, de facto, estamos deparados sobre uma crise do jornalismo, com a questão da desinformação, tão presente nos nossos dias. É o maior atentado ao jornalismo que vivemos nos tempos atuais, este da desinformação. É aquele que exige mais em termos das competências profissionais, do olhar atento, do pensamento crítico, vamos duplicar a investigação. É hoje um atentado ao jornalismo? Aqui a desinformação pode ter várias interpretações. Tu, quando dizes desinformação, é no sentido, tem a ver com Desinformações falsas. as chamadas fake news. Então, deixa-me dizer-te uma coisa, eu não concordo sequer com a expressão fake news, porque acho Exato. que se é fake, não é notícia. Exato, daí eu ter adotado aqui a questão da desinformação. Exatamente, já percebi, pronto. Sim, claro, eu dou-te um exemplo concreto. Eu estava em Moçambique como enviada especial quando foi o ciclone Idai, e chegavam-me mensagens aqui de Portugal a dizer, olha, tens de ir ao sítio tal porque está a acontecer isto assim, assim, assim. Há um corpo no sítio tal. Eu conheço bem a cidade da Beira, que eu cresci na cidade da Beira. Eu dizia, não, isso não está a acontecer aqui. Não, mas há uma imagem que está a passar na internet. Pessoas amigas diziam-me isto. Eu dizia, não, isto não é possível, não pode ser. Eu fui até ao sítio, fiz quilómetros para ir ver com os meus... Eu sabia que aquilo não estava a acontecer, mas fui até lá para ter a certeza. Fiz um direto a partir dali, para mostrar que não havia nada do que estava a correr na internet. Veio-se a saber mais tarde que aquela imagem era de outro sítio qualquer, nem sequer era da cidade da Beira, não era de Moçambique, e não tinha rigorosamente nada a ver com o ciclone Idai. Percebes? Imagina que eu recebo aquela informação e com aquela pressa que existe hoje em dia, avançava e dava essa notícia. Última hora, estamos em direto até Moçambique, até a cidade da Beira, eu encontro a da Conceição Queiroz, enviada especial, e eu entrava com esta notícia. Porque alguém me disse, porque vi num blog, porque aquilo correu pelas redes, as chamadas redes sociais. Então, muito cuidado com o cruzar da informação e, de preferência, se estás no terreno, vai até lá. Eu sou muito ligada ao chamado jornalismo de secretária, percebes? Eu sou aquela pessoa que pega no meu carro e vai aos sítios, vou falar com as pessoas, vou ao encontro das pessoas. Eu gosto de frisar isto, porque quando eu falo, por exemplo, na criminalização do racismo, eu faço questão de dizer, atenção, quando se fala nesta questão de tornarmos o racismo crime em Portugal, não sou eu, Conceição Queiroz, a pedir. Há uma recomendação da Comissão Europeia, que diz que Portugal deve olhar também para a legislação. Ponto. Okay? Portanto, eu limito-me a lembrar as pessoas ao quem é de direito. Há entidades exteriores que fazem essas recomendações. Com certeza. Que de resto fazem há vários anos, não é? Tal e qual. E continuamos neste estado. E pergunto várias vezes o que é que ainda tem de acontecer em Portugal para se perceber que isto tem de ser revisto. O que não significa que o racismo acaba, obviamente. O racismo não acaba porque a prática tornou-se criminalizada, não. Mas esperamos... Tem esse efeito dissuasor. A pessoa vai pensar 2 vezes antes de avançar. Penso eu, quero acreditar, não sei. Se calhar até não sei, mas porque o bullying, há uma grande mobilização neste momento para que o bullying seja crime. E porque nós, quando falamos do racismo, isto é desprezado, Tema secundário. Isso. Porquê? Então, quer dizer, eu vou duvidar daquelas crianças, filhas daquelas pessoas que chegam a casa magoadas e muitas vezes sem violência física, mas deprimidas. Há crianças deprimidas porque são vítimas de bullying.
ou porque têm excesso de peso, ou porque usam óculos, ou por outra razão qualquer, entendes? Não têm de ser negras necessariamente. Estávamos a falar daquele somatório, homem negro, mulher negra e por aí fora. Sim. Todos esses somatórios são mais duros, não é? Para a vivência de quem as tem, não é? Esse somatório de exclusões. É, a exclusão racial eu ia dizer interessante, que não tem nada de interessante, mas eu tenho muita dificuldade, por exemplo, já que falas nisso, quando me perguntam, sentiste alguma vez qualquer discriminação por seres mulher ao longo do teu percurso? Eu nunca sei responder, eu digo, não sei, e não sei porquê, André, porque eu estive sempre muito focada nas questões raciais, né? Portanto, a minha luta foi sempre neste sentido, porque como era tão violentada, fui sempre e continuo a ser muito violentada do ponto de vista racial, então eu foquei-me neste ponto, né? A minha luta foi essa sempre e continua a ser. Então, eu esqueci essa história de ser mulher, entendes? Porque as pessoas também se esquecem, quer dizer, eu sou mulher e sou negra. Quando as mulheres brancas falam, queixam-se, nós as mulheres né, estamos numa luta, eu digo, e eu não estou? Eu, além de ser mulher como vocês, sou negra. Há aqui um duplo sofrimento, se calhar, ou não? É? Portanto, essa falta de sensibilidade e se tentar compreender faz-me alguma confusão, não é? Porque há informação disponível. Estamos a falar de fenómenos que estão estudados e continuam a ser estudados, não é? E ainda bem que assim é. Não é? É como a questão de tu cresceres ouvindo várias vezes: és feia, és feio, tens o nariz de batata podre, tens o cabelo de repolho. Eu ouvi isto várias vezes. Isto para dizer que é muito fácil tu retirares a autoestima a uma criança negra. E a seguir tu vais ouvir, aqueles meninos negros são todos cabisbaixos, não dá, eles não podem participar naquela peça de teatro, não têm à vontade, não têm isto, porque lhes é retirado. Entendes? Como é que tu vais crescer a ouvir isto? Vais realmente sentir-te bem? Tu vais confiar em ti? Tu vais acreditar em ti ou vais desacreditar? Vais desacreditar, não é? Vais-te pôr em causa. As pessoas não pensam nos efeitos que isto tem. Fala-se pouco nos efeitos, fala-se muito nos temas, não é? Como temáticas, Mas pouco esqueces dos efeitos. a consequência do ponto de vista emocional, do trauma, do ponto de vista do trauma. Quem quer saber disto, não é? E são pessoas que nem sequer têm possibilidade de fazer terapia. Olha, eu nunca fiz terapia, eu nunca fui a um psicólogo, nunca fui a um psiquiatra, nunca tomei remédios, nunca tomei um ansiolítico, nunca tomei um antidepressivo. Eu estou a sangue frio. Costumo dizer isto várias vezes, portanto... Sinto mais as coisas, no fundo, não é? Eu não sei qual é o efeito dos antidepressivos, não sei se bloquear no sentido de faz com que a pessoa sinta menos ou resista melhor, será? Não faço ideia. Não sei. Portanto, não vou arriscar, não vou dizer nada, não sei. E respeito quem faz terapia, quem consegue, porque estas ferramentas existem para nos ajudarem, como é óbvio, não é? Mas eu nunca fui. Armou-se muniu-se com outras armas, como se costuma Usei outras dizer. armas e sou, curiosamente, agora a tirar também uma pós-graduação em saúde mental. Ganho mais ferramentas para lidar com estas pessoas, para lidar com esta gente doente, não é? Quer dizer, não pode ser, não é normal, não é normal tu desejares a morte a alguém. Eu tenho ameaças de morte. Não é normal, não é normal dizer, vou-te dar um tiro. Não é normal que eu tenha de mudar de casa 3, 4 vezes e tentar fintar estas pessoas que realmente tentam fazer mal. Não é normal. Tu não podes viver assim, percebes? E eu tive uma altura em que pensei, eu vou pedir licença de porte de arma. E acabou. Eu apanho 25 anos. Uma vez pensei, eu apanho 25 anos de cadeia. Mas aquela pessoa não volta a fazer aquilo a mais ninguém. A questão é que não é só uma pessoa, não é? Mas percebe, portanto, vê como isto mexe com o teu lado psicológico. E se tu não tiveres essa preparação e essa base que eu ainda tenho, quando não tiver, terei de procurar ajuda, como é óbvio, mas para já, graças a Deus, ainda confio em mim e aprendi a confiar em mim, que é um processo também, atenção, é um processo, uma mulher negra, chegar ao ponto em que confia nela própria e vira-se para alguém que te diz, deixa-me monocórdica a apresentar e tu dizes, não, eu sou boa, eu sou muito boa naquilo que faço, agora eu digo isto, sou muito boa naquilo que faço, aprendi a gostar mais de mim, a aceitar-me melhor, percebes? Porque cresci a ouvir dizer que o cabelo é de repolho, o nariz é de batata, és feia, és... E estas questões da imagem em televisão, sabemos que a Conceição anteriormente tinha uma postura mais de repórter, não era tão visível em termos de ecrã, aparecia claramente nas reportagens, mas em determinados momentos, coisas pontuais, depois com esta projeção em termos de assumir os noticiários, aí veio a questão da imagem, não é? E essa crítica à imagem de forma mais presente. É, porque tu tens o chamado racismo estético, não é? Nós falamos do racismo institucional, o racismo... Todo o racismo é estrutural, mas tens o institucional, esse racismo recreativo com as piadas racistas, o racismo intelectual, um racismo silencioso, tens esse de que falas agora, que é o racismo estético, certo? Há um padrão europeu, digamos assim,
que as pessoas acham que deve ser seguido. E se tu não tiveres o cabelo liso, escorrido, não tiveres aquelas feições, não fores branca, tu és feia. Tu não estás a corresponder àquilo que é esperado, não é? Mas eu não faço qualquer atenção em ter o cabelo liso, escorrido. Já o estiquei, a verdade, algumas vezes quando era mais nova. Para Mas que respirar. eu faça por vontade, Por não é? vontade, não para corresponder àquele padrão e poder encaixar-me aquilo ali. Não, eu fujo completamente. Aliás, quando as pessoas dizem, eu não quero aquilo, eu digo, não, é aquilo que eu quero, eu vou lá. Percebes? Ao contrário das outras pessoas que desprezam tudo. Porque é uma tendência para as modas, eu não tenho nada a ver com a história da moda. Tá? Tudo que está na moda irrita-me, na verdade. Fujo do lugar comum, por exemplo, entendes? Porque também acho que sou mal compreendida muitas vezes. E também do politicamente correto, sim. como referi. É a inimiga número 1, não é? Sim, não consigo. Senão não seria eu própria, entendes? Tentar fazer só para agradar, não. E para concretizar-se e fazendo aqui jus ao tempo e também ao nome deste podcast, a Esperança Atrás do Muro, e creio que a nossa conversa ficou pontuada por estas características, pedi-lhe que deixássemos aqui uma mensagem envolvente com este título. O que é que ele lhe sugere e que mensagem é que ele pode deixar a quem nos estiver a ouvir? Dar as mãos, que sejamos capazes de dar as mãos verdadeiramente um dia, sem tentar invisibilizar o outro, sem tentar julgar, sem conhecermos, e que sejamos capazes de assumir que temos um problema de racismo estrutural, senão não vais combatê-lo nunca. Não podes combater algo que tu negas, que tu não reconheces. Nós temos de assumir que existe o racismo estrutural em Portugal e assim será mais fácil combatê-lo. Portanto, vais identificar, não é? Como é que tu tratas, não é? As doenças. Há um diagnóstico, certo? Vamos lá identificar o que é que está mal e o que é que nós podemos fazer para melhorar. Então interessa-me muito o que é que nós em conjunto podemos fazer de forma a combater ou minimizar os efeitos do racismo. Atenção, isto é muito preocupante, são os efeitos, as consequências que isto tem. E depois ninguém se lembra disto. É incrível. E há muita gente que se vai perdendo, e a palavra mesmo vão pessoas que se vão perdendo, que podiam fazer carreiras podiam ter carreiras brilhantes, percebes? Podiam ascender muito mais e não vão além daquilo. Porque já está estipulado, daqui tu não passas. E se tentam passar, são atacadas e não têm estrutura para responder. Então baixam a cabeça, vivem com medo. Isto não pode continuar a acontecer. Não é? E quando dão a mão, que também seja genuíno e que também não seja pela cota ou pela bandeira. Sem dúvida. Sim, é mesmo isso, que seja genuíno, que não haja aquela condescendência, não é? Paternalismo. Isso também chateia-me bastante, profundamente. Condescendência e paternalismos, não, vamos ser honestos, não é? Eu até posso não simpatizar com qualquer coisa em ti, imagina, mas ter essa capacidade de me aproximar e dizer, olha, se calhar evita, não me digas sou preta e isto, sou preta aquilo, é ofensivo. Eu tenho o direito de dizer isto. E as pessoas respondem, então mas não és preta? Sou preta, mas tem a ver com a forma como tu dizes isso. Qual é a tua intenção quando tu dizes vai para a tua terra ser preto? Tu nunca ouviste nunca ninguém dizer vai para a tua terra ser negro, certo? Portanto, quando tu dizes vai para a tua terra ser preto, há uma intencionalidade, né? Negativa. Óbvio. Mas foquemos-nos na esperança, nesta mensagem de dar as mãos. Isso. De dar as mãos. Sim. E contribuir para, de facto, este quebrar de muros que é o mais importante. Sim. Já que podemos falar hoje, né, que acho que foi uma das nossas maiores conquistas, pessoas negras, durante muito tempo fomos silenciados, de facto, né? Há outras formas de nos silenciarem agora, mas já que temos a oportunidade de hoje em dia nos podermos exprimir, que nos permitam, não é? E que não nos invisibilizem, que recomendem autores negros nas universidades, Que eles sejam que mais não tenham presentes. medo, exatamente, e que não achem que nós somos uma ameaça, que não somos. Cada um tem as suas qualidades, cada um tem as suas características, todos nós somos uma mais-valia. Eu não posso ter medo de mais alguém que aparece de repente na minha equipa porque vai-me tirar o lugar. Ninguém tira o lugar a ninguém. Não eu, pelo menos não vejo as coisas assim. Mas quem sou eu? Deixamos essa mensagem de esperança e de perseverança também e de resistência. Muito obrigado, Conceição. Obrigada eu e parabéns pelo programa. Continua. Obrigado. No compasso do meu ser, vejo a minha voz crescer nessa canção que é só minha. Eu vou na direção mais genuína. Então deixa a minha voz guiar. A Esperança Atrás do Muro, um podcast de André Filipe Oliveira.